cidade de Rio Claro, em São Paulo, foi assolada pelo terror nos anos 90, provocado por um homem que se deslocava em uma bicicleta vermelha. Contudo, o mais improvável aconteceu. Nos anos 2000, em Joinville, uma outra bicicleta, desta vez azul, também foi instrumento de crimes horríveis. As bicicletas foram utilizadas para raptar crianças, cometer abusos e depois tirar vidas, deixando um rastro de sangue e medo nas cidades por onde passavam. Após esse vídeo, vocês nunca mais esquecerão dessas histórias e dos vulgos dos criminosos. Maníaco da bicicleta. Bem-vindo, intrépidos amigos, meu nome é Danilo Távora, sou delegado de polícia e vocês estão na série Investigação Especial. Mas quem eram os maníacos da bicicleta? Antes de continuar essa história cruel e que fizeram muitas pessoas sofrerem, aproveitem para fazer a inscrição e ativar a notificação. Fique até o final, vocês não se arrependerão, eu prometo. Hoje contarei sobre dois casos de criminosos que usaram bicicletas. O primeiro caso ocorreu nos anos 90, em Rio Claro, no interior de São Paulo. O segundo caso aconteceu nos anos 2000, na cidade de Joinville, em Santa Catarina. O que essas duas histórias têm em comum é o fato que os criminosos usavam bicicletas para realizar seus crimes e escolhiam vítimas vulneráveis, geralmente mulheres ou crianças. Então, vamos lá. O maníaco da bicicleta de Rio Claro. Quem era o maníaco da bicicleta de Rio Claro? Laete Patrocínio Orpinelli, nascido em 52 na cidade de Araras, São Paulo, era o sétimo filho de 9. Desde a sua infância, apresentava comportamentos agressivos, frequentemente agredindo seus irmãos e até mesmo sua mãe. Para contê-lo, sua mãe recorria a amarrá-lo ao pé da mesa, uma medida que se mostrou ineficaz e possivelmente agravou seu comportamento violento. Laete, desde jovem, mostrava um comportamento antissocial, o que levou a sair de casa cedo. Ele tinha uma vida desregrada, sempre acompanhado por uma garrafa de pinga, que se tornou sua constante companheira. Viciado, Laete vagava por diferentes cidades no interior de São Paulo, ganhando a vida como engraxate, percorrendo vários estabelecimentos comerciais onde oferecia seus serviços. Ele também engraxava as portas de ferro muito comuns em comércio. Foi em meio a essa rotina que Laete notou uma possibilidade sinistra. Os bares e botecos onde trabalhava também eram frequentados por homens que, sem ter ou com quem deixar seus filhos, levavam as crianças junto. Para ele, isso representava uma oportunidade de se aproximar dessas crianças, que acabariam se tornando vítimas fáceis. Essa situação, infelizmente, era comum e passava desapercebido no dia a dia, o que permitiu que Laete se aproveitasse dessa dinâmica cotidiana para cometer seus crimes terríveis. Uma cena muito comum que hoje em dia mudou muito era os pais levarem seus filhos a botecos. Enquanto eles tomavam cachaça, a criança ficava ali tomando um refrigerante, convivendo com adultos, às vezes por muito tempo. Diante dessas oportunidades, Laete se aproximava para então conseguir conquistar a confiança dos adultos, oferecendo rodadas de bebida. Logo, também se aproximava das crianças, que viam nele um adulto amigo, que sempre oferecia doces ou salgados. Laete descobria onde as crianças moravam e, aproveitando essa confiança, convencia-as a acompanhá-lo por um local isolado, prometendo mais doces e brincadeiras. Sem ter a mínima ideia do perigo que corriam, as crianças acabavam seguindo e caminhando para um destino trágico que nunca poderiam imaginar. Essas crianças subiam na bicicleta vermelha, sem desconfiar das suas verdadeiras intenções. Ele levava os pequenos para dentro das matas, em locais isolados, onde acabava cometendo seus crimes terríveis. Ele era extremamente cruel e perturbado, agindo com muita violência. Após cometer os abusos, ele estrangulava as crianças com tanta força que em muitos casos o pescoço delas chegava a quebrar. Para manter um registro macabro de cada uma de suas vítimas, ele anotava os nomes das crianças em um caderno velho, junto com as cidades em que tinha atuado. Ele vagava pelo interior do estado de São Paulo, passando por cidades como Franca, Monte Alto, Pirassununga e Rio Claro, semeando medo por onde passava. Foi em Rio Claro que os crimes de Laete finalmente vieram à tona, levando a polícia a iniciar uma caçada por todo o estado para capturá-lo. Rio Claro já tinha vivido um período de terror anterior envolvendo crianças, quando o outro criminoso, conhecido como Chico Vidraceiro, aterrorizou a região com ataques similares. O problema é que, apesar de Chico Vidraceiro estar preso, os ataques continuavam, e crianças com idade de 3 a 11 anos continuavam sendo vítimas. Os corpos dessas crianças eram encontrados em áreas abandonadas, dentro de matas ou terrenos baldios,
aumentando a angústia da população. Com a polícia em alerta, as investigações se intensificaram para localizar o responsável por esses crimes brutais e trazer um pouco de paz à cidade. Na época, Rio Claro era uma cidade onde muitos terrenos permaneciam vazios e as famílias, sem muito dinheiro para a construção, eram vulneráveis a esse tipo de crime. Nos anos 90, as famílias entraram em desespero com os ataques a crianças, sem conseguir imaginar que outro maníaco estava agindo na região. O criminoso se aproveitava das relações entre pais e filhos que frequentavam bares para ganhar a confiança das crianças. Com o aumento da pressão popular, as forças policiais decidiram intensificar as investigações e criar uma força-tarefa para tentar resolver o caso. Um retrato falado do suspeito foi enviado a todas as delegacias do estado. E chegou, meus amigos, chegou a parte que eu mais gosto. Como foi a prisão do maníaco da bicicleta de Rio Claro. Em 10 de janeiro de 2000, Laet foi localizado em um posto de gasolina na cidade de Leme, São Paulo. A prisão foi efetuada pela polícia militar, que o reconheceu a partir do retrato falado. Durante a abordagem, Laet não resistiu e foi levado para a delegacia para interrogatório. Ao ser interrogado, ele confessou ter tirado a vida de mais de uma dezena de crianças ao longo de 10 anos vagando pelo interior de São Paulo. Durante seu interrogatório, ele disse ao delegado o seguinte: doutor, não sei quantas crianças eu tirei a vida. Parei de contar quando chegou em 100. Essa declaração assustadora marcou o caso. E embora as investigações tenham conseguido provar que ele era responsável por apenas 11 homicídios, esse número era muito maior. Contudo, já era suficiente para colocá-lo entre os mais notórios assassinos em série da história do Brasil. O que eu acho que aconteceu? Com muitas crianças continuam desaparecidas, provavelmente essas crianças morreram. Contudo, como nenhum corpo foi encontrado, ela não entra no registro criminal, considerando sim uma cifra negra. Laet passou por vários julgamentos entre 2001 e 2008, sendo condenado a mais de 150 anos de prisão por seus crimes hediondos. No entanto, seu tempo na prisão foi relativamente curto e em 2013, após cumprir apenas 3 anos de sua pena, Laet morreu na penitenciária, vítima de complicações de saúde decorrentes de diabetes e hipertensão, doenças que já acompanhava há muito tempo. Maníaco da bicicleta de Joinville. Agora falaremos do outro caso, esse que aconteceu nos anos 2000. A cidade de Joinville, em Santa Catarina, foi abalada por uma série de crimes sexuais que geraram pânico entre os moradores. Entre agosto e outubro de 2000, foram registrados 5 estupros consumados e 8 tentativas de estupro. As vítimas com idade entre 14 e 26 anos eram abordadas em bairros próximos ao centro, como o América, geralmente à noite ou até mesmo durante o dia. O agressor, descrito como um homem claro de aproximadamente 25 anos e 1,65 m de altura, utilizava uma bicicleta azul e cobria o rosto com um boné. Ele rendia suas vítimas com armas como revólver, faca ou estilete. Anunciava um assalto e as levava a terrenos baldios para consumar o estupro. A imprensa e a polícia passaram a chamar o criminoso de maníaco da bicicleta, pois, segundo informações, indicavam que o criminoso utilizava uma bicicleta da cor azul. Em 5 de novembro de 2000, a Rede Globo transmitiu uma reportagem no Fantástico que mostrava o clima de terror que o maníaco da bicicleta estava causando na cidade de Joinville. A matéria exibiu o retrato falado do suspeito. De acordo com a Delegacia de Investigações Criminais, o retrato falado foi criado a partir das descrições das vítimas, aprimorando com o auxílio de um software. Logo após a reportagem do Fantástico, a imprensa começou a pressionar o governo catarinense. O retrato acabou sendo divulgado nos jornais de todo o estado de Santa Catarina, e cartazes com o rosto do suposto criminoso foram espalhados por todo o estado. O que ninguém esperava, no entanto, é que havia um grande erro. O retrato falado era, na verdade, uma reprodução da foto de um homem que não tinha nenhuma conexão com os crimes. A polícia chegou aí à casa do homem do retrato divulgado, mas não encontrou nenhum indício que o ligasse aos crimes. Na verdade, o retrato pertencia a um outro homem de outra história que nem mesmo tinha envolvimento criminal. Mesmo assim, não se sabe ao certo como o retrato desse homem chegou à imprensa, mas de alguma forma chegou. Alguns dias antes, esse homem já havia sido detido como suspeito, mas nenhuma vítima o reconheceu. Mesmo assim, o retrato do rapaz foi parar em todos os cantos de Joinville e chegou a ter gente indo até a casa dele com a intenção de lhe tirar a vida. A imprensa mais tarde publicou matérias sobre o erro cometido, como forma de tentar evitar acontecer o pior. Mas para a população, esse homem continuou sendo visto como o maníaco da bicicleta. É claro que essa acusação falsa custou muito caro para ele e sua família.
ele perdeu o emprego e sofreu grandes prejuízos. Esse vídeo tem duas partes que eu mais gosto. Como foi a prisão do maníaco da bicicleta em Joinville. Em abril de 2001, o verdadeiro maníaco da bicicleta foi preso. O nome dele era Mauro Cristiano Duarte, de 26 anos. Posteriormente foi reconhecido por todas as vítimas como o verdadeiro maníaco da bicicleta. E ele confessou os crimes e foi condenado a 54 anos e 6 meses de prisão em regime fechado pelos seus crimes hediondos. Segundo o artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal, a confissão espontânea é uma circunstância atenuante que pode ser aplicada na sentença. Isso significa que, ao confessar, o acusado pode ter sua pena menor do que teria caso mantivesse a negativa. Em prática, essa atenuante pode representar uma redução do tempo de prisão, o que é benefício para o acusado. Esses dois casos aqui relatados são lembrados como os mais chocantes do país, não apenas pelos crimes, mas também pelas dificuldades nas investigações, que se estenderam por anos até que sua culpa fosse provada. Chega ao fim mais um episódio da série Investigações Especiais, e caso tenham gostado, faça sua inscrição, ative a notificação, compartilhe e também comentem quais casos vocês querem que eu traga no próximo vídeo. Um grande abraço, até a próxima e permaneçam com Deus.